A verdadeira história da noiva cadáver. Vamos aí saber qual é a verdadeira história da noiva cadáver. Com essa proximidade aí, né, dos dias dos namorados, vamos aí conhecer essa história. Tenho certeza que você já deve ter assistido esse filme, né, da noiva cadáver. Mas saiba que isso não é somente um filme, não. Essa história, gente, é uma história real, você entendeu? Quando a gente fala da noiva cadáver, né? A gente imagina ser só um filme e tudo, mas não. Saiba que isso aí é uma história real, você entendeu? E que o filme foi inspirado em um conto russo judaico. Essa história se iniciou por volta de 1920 com um homem chamado Karl. O ex-nome desse homem era Karl. Karl nasceu numa cidade ali da Alemanha, sabe? Lá pelos anos de 1877. Ele tinha uma família judia, né? Ele cresceu na Alemanha, né? E foi para a Austrália. Quando veio a Primeira Guerra, ele se tornou um prisioneiro e acabou retornando de novo para a Alemanha. Karl dizia que ele era médico, capitão de submarino, que era conde também, né? Mas no final das coisas, Karl era um grande mentiroso, ele não era nada disso aí. Aparentemente, ele adorava mentir sobre sua identidade. Em 1926, ele foi para os Estados Unidos e buscava ter um visto americano. Quando ele conseguiu, ele decidiu alterar o seu nome para Karl von Kossel, alguma coisa assim, em alemão, você entendeu? O motivo do seu sobrenome era que ele dizia ter um conde, ele falava que ele era um conde, você entendeu? Ele jurava ser um parente da Ana Constantina, você entendeu? Que era muito importante aí, né, pra ele, e ele falava que ele é parente desse povo aí, você entendeu? Ele vivia dizendo que um espírito ou fantasma da Condessa vinha visitar ele durante sua infância e que em uma das suas visitas ela o mostrou uma fotografia de uma jovem que era muito bonita, que tinha a pele bronzeada e os cabelos escuros, que de acordo com ele seria sua alma gêmeas. A mesma imagem se repetia ao longo da vida, até mesmo durante seu casamento, você entendeu? Ele acabou casando e tendo duas meninas. E tudo o que ele mais queria era conhecer essa tal alma gêmea que aparecia para ele, né? A família dele dizia que ele era um homem estranho e difícil de conviver com ele. E que ele, pelo fato dele ser bem intenso, né? Ele acabou afastando a própria família dele. E ele se tornou um estranho, você entendeu? Até mesmo para a própria família. Ninguém o suportava, ninguém queria ele por perto. Em 1927, Karl começou a trabalhar como técnico de radiologia na Flórida. 3 anos após conhecer uma jovem mulher muito bonita, você entendeu? Que vinha de Cuba, chamada Maria Helena Milagro. Essa mulher era exatamente igual à imagem, né, que aparecia para ele, nessa imagem que era a alma gêmea dele, você entendeu? Que o ancestral dele acabava mostrando para ele. E desde então, ele se tornou obcecado por essa mulher. Mas infelizmente, Helena se encontrava doente, estava perdendo a sua vida para uma tuberculose. Ela acaba se tornando tuberculosa ali, né? E na época a tuberculose era uma doença que era muito romantizada, você entendeu? Isso aí foi por volta do século XXI. E foi considerado modinha a tuberculose. Quando uma mulher estava à beira da morte, você entendeu? Por tuberculose, ela se tornava o mais bela possível. A família de Helena não tinha muitas condições de pagar o tratamento dela. Quando o Carl ficou sabendo, se fingiu de médico. Que lá no começo eu falei com vocês, né? Que ele falava que tinha várias identidades. Ele acabou ali fingindo que era um médico e se ofereceu para cuidar de Helena, na casa da Helena, você entendeu? Então ele roubou os equipamentos no hospital e levou para sua casa. Junto trazia presente, dinheiro, em que entregava para a família da moça. Enquanto cuidava de Helena, ele fazia uns experimentos com ela ali, sabe? Tentando achar a cura para ela. Ele estava determinado a salvá-la. Carl se encontrava com 53 anos nessa época, quando Helena com apenas 21. Ela tinha apenas 21 anos, essa Helena.
Cal quase sempre se declarava para a mesma, mas ela nunca corresponde aos sentimentos dele. A moça já havia se casado, mas por conta de um aborto espontâneo, o marido dela acabou abandonando ela. E mesmo vivendo separada, ainda era considerado casados. Afinal, o divórcio era algo muito difícil nessa época. Então, basicamente, Cal ainda era casado com a primeira mulher e Helena com o mesmo com o que abandonou. Ela também era considerada casada, né? Mesmo com todo esforço, Helena veio a falecer e Cal pagou por todo o funeral e o enterro da moça. O local onde a moça foi colocada era uma tumba com uma portinha, como vocês podem ver na imagem. Já que ele estava pagando a família da moça, ele não reclamou. Mas o que ele não sabia era que somente ele tinha a chave da portinha, ninguém mais tinha essa chave, para que ele pudesse visitar ela, você entendeu? E então ele a visitava todas as noites e ficava conversando por horas com o cadáver. Muito bizarra essa história, né? Ele injetava formol na moça para tentar preservar o corpo dela. E ele fazia isso todas as noites. Ele passou a fazer isso durante 2 anos, gente, 2 anos seguidos. Quando o hospital descobriu que ele roubava os instrumentos do hospital, acabou demitindo ele. O fato da demissão ter acontecido, ele começou a ficar meio paranoico, sabe? Então ele começou a passar ali a ouvir as vozes, e ele acabou ouvindo a voz da Helena o chamando, pedindo para que ele tirasse ela da tumba. Mas o tempo passava e como ele não injetava formol no corpo dela, então ela começou a se decompor, né? Então o Cal roubou o cadáver da tumba, pegou seu corpo, colocou em uma carrocinha e o levou para casa. E para evitar que o corpo continuasse a se decompor, ele encheu de panos, de trapos, essas coisas assim, arame, peças de piano, tudo para substituir os ossos dela, para que tivesse uma sustentação, né? Para que ele pudesse ali, cuidar da pele dela, que passou a ceder, você entendeu? Que passou a ceder ali, né, gente? Estava em decomposição, né? E ele também começou a utilizar cera, gessos e outros produtos químicos que para substituir algumas partes do seu corpo. Ele colocou olhos de vidro, fez uma peruca com o cabelo dela mesma, você entendeu? Ele pegou o cabelo dela e fez uma peruca. A mãe de Helena havia guardado e entregou de presente quando a moça faleceu para ele. Ele pegou esse cabelo e acabou fazendo uma peruca. Para amenizar ali aquele cheiro, né, do corpo dela, ele passava tônico, óleos de ervas em seu corpo e ele dormia todos os dias ao lado dela. Todos os dias, gente, depois de toda a alteração que ele fez no corpo dela, ela não tinha mais uma aparência humana, né? E sim de uma boneca. Ela acabou aparecendo ali uma boneca gigante, totalmente assim, bizarra, sabe? E que lembrava um pouco a Helena, né? Então o Carlos fazia de tudo com ela, ele dançava, ele colocava ela sentada na cadeira, ele dormia ao seu lado, ele ali ficava com ela como se ela fosse uma pessoa viva mesmo, você entendeu? Ele parecia uma criança ali brincando de casinha, sabe? Com a boneca dele. Como o Calvo acabou sendo demitido do hospital, ele acabou ficando sem dinheiro para o sustento dele. Então ele passou a depender do dinheiro da esposa, que a esposa dele enviava para ele, que era aquela primeira esposa que eu falei com vocês. Ele vivia numa espécie de barraco, sabe? E que ele utilizava como oficina de experimentos, aquele negócio todo. Com o dinheiro que a sua esposa comprava roupas para Helena, ele havia se tornado realmente uma boneca. Então, uma boneca grande, gente, grandona, sabe? Só que um pouco assim deteriorada, você entendeu? E é lógico que isso não era suficiente para o Cal, sabe? Que acreditava que se levasse ela para o espaço, a radiação iria entrar em contato com a pele dela e que ela ia voltar à vida ao normal. Com esse raciocínio em mente, ele começou a criar uma espécie de nave espaçonave, uma espaçonave, gente, você entendeu? No próprio quintal dele, tipo, uma espécie de disco voador, um foguete, qualquer coisa assim, você entendeu? Que o intuito era levar a amada dele ao espaço. Mas isso não seguiu adiante, pois ele não tinha tecnologia nem recursos financeiros suficientes, você entendeu? Inclusive tem até vou colocar aí uma foto, mais ou menos do que ele estava tentando aí fazer, você entendeu?
E nessa parte conta duas formas distintas. A primeira seria que seu vizinho, achando isso tudo muito estranho, você entendeu? Porque Cal vivia ele sozinho, mas comprava roupas femininas, eles achavam que era para a sua esposa. E o vizinho dele contou que via na janela dançando um boneco gigante, que era a boneca dela, né? Que no caso ele ficava dançando com ela. Em outra versão, né? Ele dizia que a irmã da Helena foi visitar a Helena, né? Só que não encontrava seu corpo e acabou descobrindo tudo e denunciou ele à polícia. Independente do vizinho e a irmã, que acabou de descobrir e denunciando ele, só que quando descobriram tudo, pegaram, já fazia 7 anos que ele estava morando com o corpo da Helena, né? Que no caso tinha virado uma boneca. Né? Então já era muitos anos ali, já era quase 9 anos de convivência com um cadáver, né? E se você está se perguntando se ele foi preso ou se ele não foi preso, você entendeu? Ele não foi preso. E o motivo se encontrava novamente, né, nas versões, por causa que não existia nenhuma lei para que, nessa época, que se roubasse um cadáver, ou se alguém fizesse alguma coisa com um túmulo, ou algo que envolvia um defunto, não tinha lei para isso nessa época, né? Outras pessoas dizem, você entendeu? Que um psicólogo ali acabou entrevistando, sabe? Ele e deu o diagnóstico de que ele era totalmente incapaz, você entendeu? Assim, mentalmente. A história então acabou se viralizando e se espalhou, mas para as pessoas de fora, ele era apenas um cara estranho e que sentia falta da sua esposa. Eles não sabiam que ele não era casado com Helene, que ele era um maníaco obcecado pela jovem. Apenas achava que ele era um romântico por causa da forma, né, a história, como a história foi se espalhando, né? Ele nunca sofreu pelas consequências desse ato dele, você entendeu? Os médicos que analisaram ali o corpo da Helena para saber o que ele colocou no corpo dela, o que ele fez com ela, você entendeu? Acabou ali retirando várias camadas, sabe, de peles falsas, que era cera que ele passava e outras coisas, você entendeu? Mas não conseguiram ali concluir se havia abuso no cadáver, eles não conseguiram chegar a essa conclusão, você entendeu? Pois ele vivia fazendo alterações nela, sabe? Então, nada ali era original nela, você entendeu? Ele colocou muitas coisas ali nela, você entendeu? Para firmar ali o corpo, né? Então, e ela acabou fodendo uma boneca, né, gente? Então, após toda essa turbulência, por causa da história ter se espalhado, o corpo de Helena foi exposto em uma casa funerária, permitindo que as pessoas pudessem visitar o cadáver. Durante o tempo que ela foi exposta, 6 mil pessoas foram visitar ela. Depois de um tempo, Cal pediu ela de volta, mas é óbvio, né, que não permitiram. E para permitir que ele para impedir que ele não roubasse de novo essa boneca, que no caso era uma boneca e um cadáver ao mesmo tempo, né? Helena foi novamente enterrada em um lugar anônimo para que Cal nunca mais a encontrasse, né? Após um ano, né? Que ele escreveu para revista sobre um cara escreveu, sabe? O nome do cara, gente, eu não sei muito bem, mas esse cara acabou escrevendo para uma revista, biografia, né? E deu o título As Aventuras Fantásticas, né? A esposa de Cal soube disso tudo e ela ficou com muita pena dele e achou que seu marido não batia muito bem da cabeça e continuou sustentando ele. Acabou recebendo um visto de nacionalização dos Estados Unidos, em que se mudou para a Flórida e acabou fazendo outra boneca do tamanho real, que não era outro cadáver e que viveu com essa boneca. Ele acabou vivendo com essa boneca aí, você entendeu? Durante muitos anos, até o falecimento dele, que foi em 1952, né? Então, essa daí é a verdadeira história desse filme A Noiva é Cadáver. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.